Espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Depois, fala sobre as portas do caminho, a água que purifica. Eu quero ler aqui essa passagem, depois estaremos ministrando algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração em relação a essa passagem. Diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 vetretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o que o mestre-sala provou, a água feita vinho, não sabendo de onde viera. E bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Louvado seja Deus. A palavra não foi lida aqui para o seu coração, para o meu coração. Eu quero falar sobre o milagre. Assim. Daqui está dando um eco aqui no meu ouvido, por isso que eu estou abaixando. A palavra do Senhor que vai dizer sobre o que eu ia falar nessa noite, sobre o milagre no casamento, né? Um milagre que você e eu às vezes precisamos para nossas vidas. Nós observamos que Jesus ele foi convidado com os seus discípulos para uma festa de casamento. Então observamos que neste casamento houve o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus, não foi uma cura. O primeiro milagre de Jesus não foi, quem sabe, um ressuscitar alguém. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, porque ele é muito importante, né? Sabemos que todas as coisas começam no lar, na casa. A família instituída por Deus, Deus preparou, Deus formou. Então essa é uma família. A família é muito importante. Para que termos hoje igrejas fortes, nós precisamos ter lares fortes, famílias abençoadas, famílias instruídas. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elvio, sua esposa, que tem cuidado dessa área, fazendo assim um evento que falasse sobre casais. Pois nós, muitas vezes, como os pastores, fazemos isso apenas uma vez no ano, né? Quando é mês, às vezes, dos namorados. Mas essa é uma área que, ao meu ponto de vista, ela tinha que ser cuidada mais de perto. Por quê? Porque é a estrutura da igreja. É o lar, é a casa. Se na casa vai bem, a igreja vai bem. Se na casa vai bem, no trabalho também vai bem. Mas quando as coisas começam a atropelar em casa, logo nos outros lugares também começa a ficar ruim. Então o lar, a casa, a instituição de Deus, a família, que é um projeto de Deus, que ela é constituída pela mulher, pelo homem, né? O homem, a sua prole e a sua esposa. Esse é o bem maior que nós temos na nossa vida. Esses dias eu conversava com alguém e falava sobre isso, que a família é o bem maior que você tem na vida. Hoje nós corremos atrás de tantas coisas, de tantos bens, às vezes materiais, e negligenciamos muitas vezes essa área, que é a área da nossa família. O tempo tem tomado conta das nossas vidas de uma tal maneira que nós muitas vezes não temos tempo como esse. E como que é esse tempo, pastor, que você está falando? Esse tempo aqui, você e a sua esposa, como a pastora bem diz aqui nessa noite,
que é você e a tua esposa. Depois que você casou, depois que você tirou ela do lar da sua casa, se assim aconteceu, quantas vezes você saiu com ela? Quantas vezes você levou ela para tomar sorvete? Quantas vezes você levou ela para sair, para dar uma volta na praça, para dar uma volta em algum lugar? Então esses momentos, muitas vezes, e nós como homens, que eu já ouvi aqui, alguém fala assim, pastor, ministro sobre os homens. Eu falei, aquilo que Deus falar é o que vai acontecer. Eu sei que a maior parte disso é a influência de homens, não é da mulher. Se você for procurar na Bíblia, teórico aqui, Genesi, para levar, são os irmãos que já conhecem bastante a Bíblia aí, você não vai ver na Bíblia procurando, achando a Bíblia mandada a mulher amada do marido. Eu nunca encontrei. Se você me encontrar, você me avisa e me fala para me aprender. Mas em diversas vezes, em várias vezes, você vai ouvir Deus mandar o marido amar a mulher. O homem então foi colocado essa incumbência de ser homem, varão, o líder, o servo, que busca a presença de Deus, que busca a graça de Deus, que busca conhecimento para ministrar a sua esposa, ao seu lar, à sua casa, e ele é responsável por não deixar o vinho acabar no seu casamento. Olha para o seu esposo aí com todo carinho e diga: você é responsável. O pastor Léo, você não contestou bem pertinho. Toda risada já faz já traz alegria, coisa contagiante. E isso é bênção. E assim é no casamento. Nós temos que ter essa responsabilidade de continuar trazendo aquela alegria, trazendo aquela diversão, trazendo também algumas coisas que nós precisamos para ter um lar feliz. Para ter um lar feliz, para ter um lar abençoado, alegre, nós podemos aí não deixar que esse vinho venha se acabar. E se esse vinho se acabar, ainda mesmo que ele venha se acabar, ainda há solução. Ainda há solução. E quando que o vinho acaba? Quando tudo aquilo que faltou, que nós falamos ali na entrada, ele falta na nossa vida. Quando falta o amor, quando falta o companheirismo, quando falta o foco, quando falta, a fidelidade, quando falta a lealdade. Então eu quero dizer para você a diferença hoje, vamos supor, da lealdade e da fidelidade. E é algo que nós homens nós precisamos saber, e todas as mulheres também precisam saber, que a lealdade ela vai mais forte do que a fidelidade. Diga comigo, por quê? Porque a fidelidade ela se faz presente na presença. Fiel na presença. A lealdade não. A lealdade é na ausência. Ser fiel na presença, irmão, é fácil. Agora, ser leal na ausência, aonde o cônjuge não está junto com você, aonde não tem ninguém junto com você, aí é que é hora de você praticar a lealdade no cônjuge e na família. Sem essas funções, às vezes vai ficar difícil a gente caminhar juntos. E a Bíblia vai dizer: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como andarão dois juntos, irmãos, se falta o amor? Como andarão dois juntos se falta o respeito? Como andarão dois juntos se falta a lealdade? Se na frente você é positivo, mas atrás você não é tão leal assim como você precisaria ser. Então a lealdade ela se revela na ausência, a fidelidade ela se revela na presença. E nós precisamos entender isso para ter um casamento feliz, para que o vinho não venha acabar. Vinho, ele era usado no tempo da festa dos judeus, em todas as ocasiões de festividade, de alegria, momentos que eram marcantes. E esse era um momento muito marcante, que era o momento do casamento. Era um momento abençoador, era um momento único, ímpar. Eu creio que às vezes os homens não têm muito esse negócio de sonhar em casar, mas para as mulheres isso é fundamental. Elas sonham com esse dia, elas sonham com o dia do casamento, elas sonham entrando de vestido de noiva. Esse tempo atrás a gente fizemos ali 25 anos, que foi a bodas de prata. Aí fizemos ali
renovo das alianças, novamente entramos ali na igreja, louvamos a Deus, agradecemos o nome do Senhor. Então é necessário, uma vez para a mulher, essa alegria. E quando nós casamos, nós aceitamos tudo, nós como homens, aceitamos até ir, sair, tomar um sorvete, nós aceitamos sair, né? Tirar de qualquer forma aquela pretendente ali da casa dos seus pais para ficar mais à vontade. E quando a gente casa, nós queremos ficar dentro de casa. E principalmente quando vai se ficando de 20, de 25, de 30 anos de casado, aonde vai criando um tal do acomodismo, né? Já conquistei, já está tudo bem, não tem problema. É onde a palavra de Deus vai dizer: apanhar as raposas e as raposinhas, porque as raposinhas, elas devastam o dinheiro. É nas pequenas coisas que você não dá valor, é nas pequenas coisas que você às vezes não passa despercebido e não faz. É onde o inimigo muitas vezes ele vem para destruir, tirar a alegria e vem causar estrago na vida das pessoas. Mas Jesus, ele está presente para mudar a história. Jesus, ele faz esse grande milagre no casamento. E ele é Jesus para os nossos dias de hoje também. Assim como eles usavam o vinho. E naquela festa, irmãos, eram 6 dias mais ou menos de festividade, quando eles se juntavam. Eles iam para uma festa de casamento. Não é como uma festa de casamento nossa nos dias de hoje, que a gente casa ali no mesmo horário, acabou a festividade, comeu o bolo, e cada um vai ensinar. Era 6 dias ali, comendo, bebendo e festejando aquele momento, que era um momento muito abençoador. Então não se sabe a que tempo se acabou esse momento. Se foi no primeiro dia, se foi no segundo dia, se foi no terceiro dia, se foi no quarto, se foi no quinto, mas teve uma hora que aquele vinho se acabou. E naquela hora, Jesus tinha sido convidado para aquele casamento. A diferença que pode fazer na nossa vida, irmãos, se chegar a acabar o vinho, Jesus tem que ser o convidado para o nosso casamento. Você precisa convidá-lo. Né? Eu vi alguém contar uma história que quando ele foi casar, que eles fizeram os convites de casamento. Ele endereçou o primeiro convite de casamento que ele colocou a Jesus. Aí o esposo deu até risada e falou assim: mas você sabe que esse ato é profético. Então Jesus foi o primeiro a ser convidado para o casamento. Jesus foi o primeiro a ser convidado para aquela festa que era abençoadora, aquela festa que poderia fazer a diferença na vida dele. Era um convidado especial. Esse convidado não pode faltar nos nossos casamentos de hoje, porque com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todas as nossas dificuldades, irmãos, Jesus está pronto para renovar, para restaurar, para libertar, para curar, para transformar, né? Eu digo que de mim mesmo, da minha vida, do meu testemunho, que o meu casamento ele é uma transformação. Meu casamento é uma restauração. Já teve ponto da minha vida, do meu casamento, que a separação era à primeira vista, mas o Senhor nos tomou nas nossas mãos, e a partir daquele momento, muito diálogo, que é o que não pode faltar na vida do casal. O diálogo é essencial, essencial para a vida do casal. Que se não há diálogo, não há concordância, e se não há concordância, então vai haver divergência na vida. Um vai gostar de uma coisa, outro vai gostar de outra. Um quer uma coisa, outro quer outra. Estamos sempre ambos, temos que casar não com o objetivo de ser feliz. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Por que eu quero casar? Eu quero casar para ser feliz. Tudo bem, talvez você não tenha conhecimento, mas o casamento não é para ser feliz. O casamento é para você fazer o outro feliz. Porque o casamento, quando você casa com a intenção de fazer o outro feliz, o amor, ele é sacrificial. O amor não é de qualquer maneira, ele é sacrificial. É para o bem do próximo. Jesus te amou você de uma tal maneira que deu o seu filho. Agora você ama a tua esposa, e o que você tem dado? O que Jesus diz para nós que somos homens? Que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E por ela deu a sua vida, por ela guardou, por ela protegeu e continua protegendo até hoje, porque as portas
do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Glória a Deus. Porque a igreja fica Senhor, dá glória a Deus. Glória a Deus. Adora o Senhor, você é um sacerdote da sua casa. Louvado seja Deus. Jesus te levantou você para ser aí, para que você possa amar essa pessoa, essa mulher rara que Deus colocou na sua vida. Porque a Bíblia diz que o homem que achou mulher achou grande coisa. Então dê a vida por ela. Dê a vida, se possível, por ela. Ame ela até o final da sua vida. Case com o objetivo de nunca se separar-se. Como aquela pessoa que tem ainda aquela indecisão de que a qualquer hora pode sair do relacionamento. Eu já fui uma pessoa dessa forma. Que a qualquer hora eu queria sair do casamento. Aquele pensamento na mente, apaga esse pensamento da sua mente, irmãos, e coloca isso no seu coração, que você achou alguém para o resto da sua vida. Alguém que você vai envelhecer do lado dela, sendo companheiro, amando, respeitando, protegendo e dando a vida por ela se preciso. Então essa é a incumbência de nós varões, homens, primeiramente amar a esposa, para que não venha acabar a alegria, irmãos. Mas você, pastor, não é difícil, mas uma mulher bem amada, é difícil ela não ser uma pessoa que vai respeitar e que vai obedecer o seu esposo. Uma mulher bem amada, bem cuidada, ela vai obedecer. Não, talvez a gente que somos homens, nós temos a vida muito corrida e não temos muito tempo para essas coisas. Isso é coisa de mulher, mas isso é coisa que são as raposinhas que nós deixamos passar muitas vezes, que é o tempo devido, a atenção devida, né? O diálogo devido, a conversa, perguntar se está tudo bem, se não está, se pode mudar alguma coisa, se não pode. Sempre essa pergunta tem que ter entre o casal. E aí, como é que está? Você está feliz? Precisa de alguma coisa? Isso significa a importância de um para o outro. Você se importar com quem você... Por quê? Porque você não casou só para ser feliz. Você casou para fazer a pessoa feliz. E para fazer a pessoa feliz, não é somente a sua vontade que tem que ser realizada. Eu já vi pessoas falando assim: eu não gosto de sair para comer pizza, porque eu não gosto de estar em lugares abertos, porque não sei o quê. Mas vai por ela então. Vai por ela, porque aleluia. Ou se ela não gosta e você não gosta, bem, glória a Deus, vocês fazem aquilo que estiver de concordância. Mas porventura você tem alguém que gosta de sair da sua casa, casou com a esposa, que ela gosta de dar uma passeadinha, gosta de dar uma voltinha de vez em quando, faça por ela. Vai por ela. Essa é você sacrificar alguma coisa. É você não casar para ter alguém que só faça os teus desejos, as tuas vontades, mas alguém para que você possa compartilhar a sua vida, alguém que você possa orar com ela, alguém que você possa, principalmente nós que somos cristãos. Eu aprendi depois de muito velho isso aqui, de mais de 10 anos de igreja. Eu fui aprender que eu deveria orar com a minha esposa, não com a minha esposa. Não com a minha esposa, ora por a minha esposa. Então há uma diferença. Talvez a gente ora por ela, mas não ora por ela. E a responsabilidade nossa de homem é orar pela nossa esposa, é clamar a Deus por ela, é buscar a presença de Deus, abençoar ela, porque ela é valor, ela foi tirada dos ossos, foi criada, foi formada. E quem diz que ela é osso do nosso osso? Foi quem? Foi Deus? Não, não foi Deus. Foi Adão. Adão que disse: ela agora é valor, é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele sentiu a responsabilidade de ter aquela mulher, responsabilidade sua. Aquela mulher não era responsabilidade de Deus, aquela mulher era responsabilidade de Adão. Para ele cuidar, para ele proteger. Eu não estou fazendo aqui um complô com os homens. Mas eu quero falar para você a responsabilidade que você, homem, tem. A responsabilidade que você, varão, tem. Para você ter uma ideia, irmão, uma pessoa, um homem, quando ele se converte na casa, a cerca de 80% a 90% da família toda se converte. Mas quando é uma mulher, muitas vezes isso não acontece. Não desmerecendo as mulheres que têm sido um canal de bênção no nome do Senhor. E tem crescido na ministração, na pregação. E se os homens não tomar cuidado, não. 70% é as mulheres que têm mais compromisso do que os homens. A gente que congrega e
que apacenta, a gente vê isso nítido nas igrejas. Glória a Deus, e tomara que aqui seja uma diferença. Que tenha também, da mesma maneira, homens comprometidos, homens que vêm fazendo a sua parte, sua função na presença de Deus. Então eu quero ministrar na sua vida hoje que Deus pode restaurar o seu coração. Ele pode trazer o vinho novo para o seu. Amém. Aleluia. Ele pode trazer o vinho novo para a sua casa. Pastor, se eu falo só dos homens e da mulher, cara. Se eu falar das mulheres, é muita coisa. Elas vão ter que falar das mulheres, por isso que eu falei sobre o nome da mulher. Porque de homem é rápido. Mas na mulher tem muita coisa para você falar. Tem muita administração para você falar. A Bíblia diz, irmãos, que é melhor morar no deserto do que morar com uma mulher lixosa. E você sabe o que é uma mulher lixosa? É uma mulher reclamante. É uma mulher murmureta. Sabe, eu sei que os homens são difíceis na terra, mas existe também as mulheres são complicadas. Você nunca vai entender a cabeça da mulher. Não queira fazer isso, senão você vai parar no cabeça. Cuidado, senão você nunca vai entender. Você tem que adivinhar, né? Você chegou em casa, ela está brava, dá meia hora, volta daqui meia hora que as coisas vão estar natural. Mas não enfrenta não, meu filho, senão você vai achar para a cabeça. Então, quando está lavando roupa, quando está limpando casa, não chega nos pés, não entra para dentro de casa. Lá em casa não é assim não, viu? Estou falando exemplo. Amém? Então a mulher, ela tem os seus dados, né? Tem as suas fraquezas, assim como os homens também têm as suas fraquezas. E nós precisamos nos aperfeiçoar cada dia na presença de Deus, né? A mulher, ela precisa da sua singularidade sempre alta. E ela precisa de elogios. Ela precisa de ser elogiada, né? Tem aquelas mulheres que ela fica cobrando o marido a vida inteira. Diz que me ama, diz que me ama. Diz que me ama, porque a singularidade está lá embaixo. Diz que me ama, você me ama, você me ama. E essa pergunta vai longe, né? Sempre achando que o amor acabou alguma coisa, mas para a alegria nossa, o amor não acaba. Glória a Deus. O amor nunca acaba. Glória a Deus. Ele deixa de ser cultivado, ele deixa de ser alimentado, mas ele não acaba. A Bíblia fala que as muitas águas não poderiam apagar este amor. Muitas batalhas, todas aquelas que você enfrentar, as dificuldades, as perdas que você já enfrentar, nada disso pode abalar o relacionamento do amor nunca vai acabar. Ele sempre vai estar aí. Ele precisa ser desperto. Algo que você fazia antes, você precisa continuar fazendo. Tem que ter uma persistência nisso. Não é só uma única vez que você faz, conquistou e pronto, acabou. Não. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser visto de perto. Relacionamento, ele precisa ser alimentado, cultivado dia após dia, aprendendo com a palavra, convidando Jesus, orando na presença do Senhor, e você vai ver o seu casamento ser restaurado para a glória e glória do Senhor. Eu não sei que hora vai acontecer. Veio para a oração. Pega a hora que me deram hora aí, deve ter. Se deixar, está mais longe aqui. Amém? Amém? Amém. Compreendeu? Olha para o seu esposo assim, diga para ele, você entendeu? Você entendeu? Entendi. Você entendeu? O senhor entendeu, pastor? Não. Entendeu, pastor? Porque as mulheres também. Eu falei muitas coisas aqui que os homens precisam fazer, mas tem muitas coisas que os homens. Tá bom, sim? Tá passando para os que é para terminar. É? Quem tem mulher religiosa em casa? Ah, não tem. Ninguém é doido para levantar a mão e falar que tem. E se fizer, está enrolado. Então a mulher religiosa reclama. E tem aquela mulher. Já viu, né? A mulher abacaxi. Problema. Difícil na terra. Né? Vê problema em tudo, dificuldade em tudo. E essa é por minha conta.
tem a mulher general. A mulher general é a mulher que quer mandar em tudo e todos. O camarada sempre vai estar debaixo da mão dela. Pianinho. Aí ela vai pegar, olha, aqui você faz o que eu quero. Você não tem direito. Né? Infelizmente, para essa mulher, que é a mulher general, existe um homem que é o homem banana, né? Que vai aceitar tudo o que a mulher faz. Vou fazer o quê? Existe, né? Quando eu me casei, vou contar aqui um segredo para você. Quando eu me casei, minha esposa ela já morava sozinha há muito tempo, então ela foi muito difícil. Sabe? Porque ela fala assim: eu sou da prole. Bravo, eu falei assim: não, agora você abriu. Não era. Você não, agora você abriu o carro, que vai pôr você na linha. E colocou na linha mesmo, graças a Deus, né? Para o nome de Jesus. Deus foi mudando a história dela. Ela já mudou muito da sua vida, da sua personalidade. Mas sempre foi uma mulher guerreira, batalhadora, batalhadeira, que sempre se virou sozinha e que teve que fazer a parte do povo em casa. Então, é difícil, mas essa é a parte do povo, para que isso não aconteça. Quando o homem faz a sua parte em casa, a mulher não precisa procurar em outro lugar. Quando a mulher faz a sua parte em casa, o homem não precisa procurar em outro lugar. Como diz o nosso irmão Cláudio Duarte, quem tem banquete em casa não vai comer prato feito na rua. Verdade. Quem tem banquete em casa não vai comer prato feito na rua. Então você, mulher, é responsável de criar um banquete em casa. Homem, você é responsável de criar um banquete na sua casa. Um tratamento com excelência. Né? Eu não vou falar de parte sexual aqui na cabeça, aí é o pastor que vai falar. Ele tem que ministrar sobre a vida de vocês sobre a parte sexual. Mas eu sei que o casal, inclusive, é muito importante ter ativação sexual. Eu estava conversando com alguém esse tempo atrás e disse assim: hoje, o mínimo que se deve falar é sobre parte sexual. Por quê? Porque isso tem gente que dá até palestra sobre isso. É um momento único que todo mundo está de bem. É a hora do sexo, ali tudo está bom, ali tudo aceita. Então eu acho que a maior dificuldade do dia de hoje não é nem tanto nessa área, mas é a área de convivência, a área de respeito, é a área de fidelidade. Com essas redes sociais aí, irmãos, que tem de casamento sendo destruído por falta de vigilância, por pratos que são oferecidos ao homem quanto à mulher, e muitas vezes, irmão, eu digo, provoque a lealdade da sua vida, porque se você for leal, você vai ser fiel na presença e fiel na ausência. Amém. Vai ser fiel quando você estiver na sua casa, vai ser fiel quando você adentra para o banheiro com o celular, vai ser fiel quando você vai no seu trabalho, em todos os lugares da sua vida. Então seja leal, porque o leal vai se manifestar na ausência também. O respeito, a qualidade que você precisa ter para amar a sua esposa o resto da sua vida. E você, mulher, também amar o seu esposo o resto da sua vida. Amém? Amém. Se coloca sobre os seus pés, por gentileza. Aprenda a apreciar o outro. Não vai dar tempo de colocar tudo que Deus tem. Mas eu quero falar só sobre essa questão que é a apreciação e depreciação. E nós já vamos orar. Aí eu convido a minha esposa para subir aqui, para a gente estar orando, né? E Deus fazer o seu milagre na sua vida. Eu creio que nem todos os casais que estão aqui estão de maravilha. Talvez você está aí passando uma crise existencial no seu casamento. Uma crise que você já pensou até em largar, em separar, pensando em resolver a situação. Mas eu quero dizer para você que essa não é a solução. Mesmo que venha acabar no fim, convide Jesus. Ele fará um milagre no seu casamento. Assim como um dia ele fez um milagre no meu casamento, ele faz um milagre no seu casamento. Assim como ele restaurou o meu casamento, ele pode restaurar o seu casamento. Mas é preciso um posicionamento. Eu creio que muitos casamentos aqui já foram restaurados, já atravessaram crises existenciais.
se manteram firmes até o final. Porque as mãos de Jesus estão sobre ele. E ele vai continuar colocando as suas mãos. E talvez hoje você esteja passando essa crise. Mas aprenda a apreciar a sua esposa. E você, esposa, aprenda a apreciar a sua esposa. E o que é apreciar? Falar palavras que agradam. Não palavras que desagradam. Tem marido que ele deprecia o tempo todo a sua esposa. O que é depreciar? Falar os pontos fracos, os pontos negativos. Depreciar é você ficar olhando os defeitos, não as qualidades. E apreciar é você apreciar as qualidades. É você colocar que ele pode ter defeito, ela pode ter defeito, mas também tem qualidade. E você precisa olhar para as qualidades, não para os defeitos. Porque os defeitos, com o tempo, eles podem ser aperfeiçoados. Jesus pode fazer um milagre. Já conheci vários casais, irmãos, que estavam prontos de se largar. Mas eles conversando, no diálogo, tomando posição, buscando a Jesus, Deus mudou a história. Deus entra no seu casamento hoje. Você não está aqui por um acaso para ouvir essa palavra. Jesus ainda tem a solução para o seu casamento. Jesus é a solução para o seu matrimônio. Então fique de frente com a sua esposa, por gentileza. Você vai pedir perdão para ela pelos dias que você não apreciou. Me perdoe pelos dias que eu não te apreciei. Quebrando o seu coração aí. Me perdoa por ter te magoado. Você é varão, você é sacerdote, você é servo. Por não ser o varão que eu deveria ter. Peça perdão pelos atos de infidelidade que você já cometeu. Por não ter sido fiel. Só peça perdão. Em nome de Jesus. Peça perdão. Peça a misericórdia de Deus. Me perdoe por me portar como varão valoroso, um servo de Deus. E o Senhor vai estender as mãos sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Agora olhe por ela, você vai, em nome de Jesus. Eu apresento o Senhor a minha esposa, Senhor, a companheira, a ajudadora, vosso tempo, os colocados na minha vida, no meu caminho. Sua palavra diz que aquele que está com uma mulher, que o Senhor venha me abençoar cada dia, que a minha casa seja abençoada. Como diz a tua palavra no Salmo 17. E é feliz o varão, a mulher, seus filhos em volta da sua mesa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho ministrar sobre a vida da tua filha. Eu venho ministrar sobre a vida da tua serva. Que ela seja abençoada. Eu abençoo como sacerdote, eu abençoo com toda a sua riqueza. Em nome de Jesus. Nessa noite nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua casa, a sua família, que o relacionamento ele possa ter um rumo diferente, e que nesse relacionamento haja restauração, que nesse relacionamento haja esperança, que nesse relacionamento haja uma transformação, que possa ocorrer uma grande transformação da cidade, que haja respeito, que haja amor único um para com o outro. Aumenta, Senhor, o amor de um para com o outro, Pai. Que o Senhor traz a tua paz, a tua bênção sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Sabemos que são constituídas pelo Senhor, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, bem-aventurados seriam. Abençoa, Pai, os filhos dos teus filhos. Abençoa, meu Deus, essa família com toda a sorte de bênção. Coloca por terra, meu Deus, para que tem se levantado para destruir os casamentos, os lares, a família. Meu Deus, coloca responsabilidade na vida de cada um, Pai, por algo que foi o Senhor que fundou. Abençoa de forma especial, para que amanhã nós tenhamos igrejas fortes, Pai, igrejas fortalecidas, Senhor. Mas tudo começa em nossa casa, em nosso lar, em nossa família. Que seja o Senhor fazendo, transformando a água e o vinho nessa noite. Que seja o Senhor transformando na vida dos teus filhos e restaurando aqueles que estão em declínio,
aqueles que estão passando alguma crise, Senhor, na existência desse casamento, uma crise existencial nesse casamento. Coloca as tuas mãos de poder, faz a tua grande obra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode dar um abraço para sua esposa e um beijo. Aleluia. E as suas palmas agradecem o nome do Senhor.